1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos ler mais uma vez? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém, amados? Glória a Deus. Eu lembro quando eu me casei, e assim, eu sou daqueles, os irmãos que me conhecem mais de perto, eu sou daqueles nerds de informática, né? A cara não esconde isso. E como toda pessoa que mexe com computadores, né? A gente geralmente não sabe fazer muito bem as outras coisas, né? A gente tem que aprender, rala um pouquinho para isso, né? E aí quando eu casei, né? Passei naturalmente por algumas experiências, né? E graças a Deus, quando a gente casou em Goiânia, quando nós voltamos, ainda nós fomos muito abençoados, né? Os irmãos da igreja deixaram uma casa toda ajeitadinha pra gente. A gente ia ver casa quando chegasse em São Paulo, né? Então assim, Deus foi muito, muito gracioso conosco. Mas como todo mundo que casa, né? Alguns antes de casar com certeza, você tem sempre a experiência de trocar alguma coisa, instalar alguma coisa, né? E eu não esqueço a primeira vez que eu ralei tanto para trocar um chuveiro, né? É uma coisa ridícula, eu sei, mas o problema é porque uma pessoa que mexe com computador tem só aquelas chaves pequenininhas desse tamanho, né? De trocar a placa-mãe, né? Trocar placas de computador, né? Então você não tem algumas ferramentas necessárias, né? Então o primeiro problema que eu me deparei foi a falta de equipamento, né? E a coisa mais perto que eu tinha na mão era uma tesoura. Então, para cortar aqueles fios, né, que são um pouquinho mais duros, tal, do sistema elétrico, enfim, dá para imaginar que eu apanhei um pouquinho, né? E também a falta de conhecimento, né? Quando você olha aquelas cores diferentes assim, né? E a gente vê os caras da elétrica falando, né, de neutro, terra, né, positivo e negativo, é a hora que você vê aqueles fios assim, você fica, né? O que eu faço com eles, onde eu ligo, né? Mas uma coisa que poderia ser feita em 5 minutos, né? Eu demorei um pouquinho mais por falta de conhecimento mesmo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque para a gente exercer qualquer trabalho, tanto naturalmente como espiritualmente, nós precisamos das ferramentas necessárias. Então você pode repetir assim comigo? Para exercer um trabalho, preciso das ferramentas necessárias. Amém? Claro que o caso de um chuveiro é uma coisa que todo marido, né, tem a obrigação de saber fazer, mas tem algumas outras coisas um pouquinho mais complexas, né, que a gente vai se deparando com o tempo em casa. E aí a gente vai descobrindo que nada como a pessoa certa para fazer, né? Quando você chega assim num banheiro de uma casa ou numa cozinha de uma casa e você vê aquele azulejo totalmente desnivelado, né, Carlinhos? E aí, o pessoal que mexe com construção aí, que deve ter o olho clínico para essas coisas, né? E a gente sabe que nada como uma pessoa certa para fazer isso. E, amados, ainda que a gente pegue algumas coisas para fazer, né? Mesmo que a gente tenha as ferramentas necessárias na mão, eu tenho uma caixa de ferramenta aqui, né? Todo invocado, eu tenho tudo aqui, né? Mas ainda assim nada como quem sabe fazer, né? Quem sabe, não é verdade? Mas o que isso tem a ver com o nosso chamado como igreja, amados? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é que todos nós somos chamados. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga assim, todos são chamados. Isso tira aquela mentalidade religiosa da gente, né? De vir para a igreja, congregar, achando que o pastor é chamado, né? O irmão que cuida de um departamento da igreja é chamado. Né? E quando nós sentamos para ouvir a palavra, participar de um culto, né? Isso não nos afeta. Mas eu quero falar de alguns chamados que nós temos em particular, e isso é relacionado a todos nós como crentes. Nós vamos colocar ali na tela, porque a gente vai ler alguns textos, então
a não ser que você seja rápido de endereço, como diz o pastor Luciano Subirá, acompanhe aqui na tela comigo. O primeiro texto é Romanos capítulo 1, versículo 6. O nosso primeiro chamado é esse. Olha só, entre os quais também sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Esse é o nosso primeiro chamado. Diga para o seu irmão aí, o seu primeiro chamado é para ser de Cristo. Amém? Quando Ele te chamou para ser dele. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito arde em ciúmes por nós, não é verdade? Quando a gente se converte, irmãos, eu sei que todos aqui que são convertidos ao Senhor já tiveram essa experiência, né? Você se converte, tem aquela conversão radical, e aí de repente você vai naquele ambiente que você costumava ir, e aí parece que bate uma coisa estranha lá dentro, né? Alguém sabe do que eu estou falando? Você vai naquele ambiente com aquelas pessoas do seu antigo convívio, parece que é como se ligasse a luz amarela, né? O semáforo. Atenção, tem alguma coisa errada aqui, né? Você vai naquela roda de amigos, você vai naquele ambiente, você vai com aquela pessoa que você sempre andava e de repente tem aquela sensação estranha, né? É uma sensação que não te condena, mas ao mesmo tempo não aprova isso onde você está, né? Ou o que você está falando, ou o que você está ouvindo. Infelizmente, irmãos, a vida religiosa errada, né, faz com que a gente ache que o errado é aquilo que é exterior. Então a gente pensa, né, na caminhada cristã, a gente vai achando que errado é falar palavrão, né, errado é falar besteira, errado é o que vai de dentro para fora, né, é o que a gente exterioriza. E a gente esquece do nosso ouvido, né? A gente esquece que quando a gente participa de uma roda, né, de escarnecedores, daquelas piadinhas sujas, aquelas piadas de duplo sentido, e quando a gente participa mesmo que em off, mesmo que neutro ali na história, e o crente religioso ele vai aprendendo a lidar bem com isso com o tempo, né? A ficar neutro nos ambientes, né? Ó, eu não estou me contaminando, eu não estou me perdendo aqui com todo mundo, eu só estou aqui de boa, né? Então ele fica ali de boa, né? E está tudo certo. Mas, amados, nós somos chamados para sermos totalmente de Cristo. Ele não nos divide com ninguém. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Isso não significa que nós vamos nos tornar monges e vamos nos isolar do mundo, né? Sair e Jesus fala disso, né? Se fosse assim, seria necessário a gente sair do mundo. Mas Ele nos chama, amados, para ser dele. E mesmo quando nós estivermos em um ambiente assim, nós vamos estar ali para ser luz. Não para ser neutro. Não para ser conivente. Mas para fazer a diferença naquele lugar. Amém? Então nós somos chamados para ser de Cristo. É fácil ser de Cristo aqui dentro, né? É fácil se identificar com o que a gente canta aqui. Nós cantamos sobre Jesus. Nós cantamos para Jesus. Nós adoramos a Ele. Mas nós temos uma responsabilidade quando a gente sai daqui de continuar dizendo que nós somos dele. E nós aqui, eu creio que todos sabem, irmãos, que simplesmente dizer hoje já não faz muita diferença, né? Você dizer que você é crente, que você é evangélico, que você é cristão, que você vai à igreja, isso não quer dizer muita coisa hoje. Mas é por isso que a palavra não está dizendo aqui, nós somos chamados para dizer que somos de Cristo. Nós somos chamados para sermos de Cristo. Aonde nós estamos, seja aqui, seja lá fora, seja na nossa casa, ser de Cristo. Ser um representante legal de Cristo. Você pode dizer isso para o seu irmão, você é um representante de Cristo. Amém? Continuando aqui, o segundo texto é 1 Coríntios 1,9. 1 Coríntios 1,9 diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então diga assim comigo: eu fui chamado para a comunhão com Cristo. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão, você foi chamado para a comunhão com Cristo. Isso é a consequência de alguém que é de Cristo, amém? Uma pessoa que é de Jesus, ela naturalmente vai comungar com Cristo. E comunhão, a palavra comunhão, ela no original significa koinonia, né? Uma palavra muito bonita, que é você compartilhar,
você ter as mesmas coisas em comum. É muito parecido com o que acontece no casamento, né? Quando a gente casa, o que acontece? Tudo que é seu passa a ser dos dois, né? Tudo que é dela passa a ser dos dois. Não existe o meu carro. Se você pensa assim, meu querido, você precisa rever seus conceitos. Não é o seu carro, não é a sua casa. Tem gente que é tão possessiva com essas coisas, né? Que não tira nem o plástico do banco do carro novo, né? Para continuar cheirando o carro novo. Não pode bater a porta um pouquinho mais forte, né? A gente brinca com meu pai, né? Nos tempos que meu pai era mais enérgico, assim. Hoje ele tá mais light, né? O Pastor Ronaldo tá light hoje. Quem conhece o Pastor Ronaldo aqui uns 10 anos aí? Gente, pensa num homem que orou em línguas, né? Eu comento até no encontro, né? Quando a gente vai falar desses assuntos de cura. A minha irmã não está aqui para ser a minha testemunha agora, né? Ver como é que faz. Mas a gente lembra assim o tempo do nervoso. Se alguém batia a porta do carro mais forte, né? E a gente brinca até hoje, né, pai? Não tem geladeira? Aí, se meu pai hoje bate a porta do carro, sem querer, né? Os carros novos, se você encostar, o carro já bum, né? Aí a gente fala assim, vou comprar uma carroça para você, pai. Né? A gente rebate hoje, né? Aquela vingança saudável, né? Mas sabe aquela possessividade? A criança chega naquela fase, né? Que começa a aprender a riscar tudo, né, Glau? Aí ela decide fazer um desenho de ponta a ponta na parede de casa, assim, né? Mas é a minha parede da minha casa que eu acabei de pintar, que eu gastei 200 pau nessa tinta aqui. Amados, nós somos de Cristo. Nós somos apenas mordomos. Se Ele permite você ter um carro hoje para andar, glória a Deus, cuide bem dele. Mas nós não temos nada nosso aqui, irmãos. E é por isso que a gente entende aqui, né, falando de finanças, que o dízimo é o mínimo. Porque quando a gente entrega algo para o Senhor, nós só estamos declarando ali, né, que nós somos dele, que nós somos propriedade dele. Mas mais do que ser dele, nós somos chamados para nos relacionarmos com ele diariamente. Amém? Outra coisa também, 1 Pedro 1,15, o próximo texto, diz um outro chamado nosso. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quantos foram chamados por Jesus aqui? Você foi chamado por Jesus um dia para o seguir, então você foi chamado para ser santo. Faz parte de alguém que é de Cristo, faz parte de alguém que se relaciona com Jesus. Ele se sente, quando olha para a palavra todos os dias, e a gente tem aprendido, né, no dia a dia que a Bíblia é um espelho, né? Ela reflete ali quem nós somos. Ela mostra quem nós somos, né? Mostra a nossa realidade. E é por isso que nós precisamos andar em comunhão com Ele, porque nós somos chamados para ser santos. Amém, amados? Outra coisa, está em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Outro chamado que eu e você temos. Diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quantos foram chamados para ser livres aí? Amém? Mas esse texto não termina aqui, olha só. Está no mesmo versículo. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Agora o versículo vai dizer aqui, para que nós somos chamados para a liberdade? Olha só. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não é interessante? Pensa comigo aqui, não é interessante o serviço, o contexto de serviço está no mesmo contexto de liberdade? Falar de servir um ao outro em amor, livremente, está no mesmo texto que fala de liberdade. É porque nós somos chamados para ser livres, sim, amados. Mas a nossa liberdade não é pretexto para fazer o que a carne gosta. A nossa liberdade não é pretexto para a gente fazer o que a gente quer. E hoje é muito comum, né, o crente leviano, o crente libertino, que faz as coisas, que posta no Facebook, né? É muito triste, a gente já compartilhou aqui com o pessoal do louvor, eu creio que o pessoal da música aqui vai se lembrar desse exemplo. Mas eu não esqueço de um dos amigos que eu tenho no Facebook, que é o Muro das Lamentações brasileiro, né? Eu lembro que tem um rapaz que é baterista em uma igreja. E conheço ele assim de criança. E quando a gente fala de alguém que ministra na igreja, que lidera, você pensa, né, ser um cristão pelo menos um pouco mais maduro, né, espiritualmente falando. E eu não sei você, mas eu tenho o hábito de vez em quando fazer aquela limpa, né?
Eu não excluo, né? Por falta de... para não ser mal educado, mas eu desmarco para a pessoa não aparecer, para eu não ser obrigado a ver aquela carnalidade toda ali exposta, né? E foi exatamente esse dia que eu desmarquei esse irmão, quando ele colocou uma foto de um monte de bebidas caras, né? Whiskies e por aí vai, né? E ele colocou assim, ele escreveu embaixo assim, tomei todas assim, e daí? Né? Ou seja, amados, ele é livre para beber se ele quiser. Sim, nós somos livres para pecar, nós somos livres para sair daqui e fazer o que nós quisermos. Deus não colocou um cabresto em você, Ele não te obriga a servi-lo, Ele não te obriga a sair daqui e ler a Bíblia. Deus já obrigou algum de vocês aqui a ler a Bíblia? Ele já obrigou vocês a ter o mínimo de 1 hora de oração em línguas por dia? Deus já obrigou vocês a servi-lo? Ele nunca vai fazer isso, porque Ele é cavalheiro. E Ele é tão cavalheiro que em Apocalipse Ele está batendo do lado de fora da porta de uma igreja, dizendo, olha, se vocês abrirem, eu quero entrar para me relacionar com vocês, para cear com vocês. Veja o nível de cavalheirismo do nosso mestre, né? Mas amados, não usem da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Ah, eu sou livre, eu posso encher a cara mesmo. Você é livre mesmo. Mas nós somos livres para servir uns aos outros em amor. Nós somos livres, sim. Somos livres do pecado. Para hoje nós servimos como Cristo serviu. Pegando a toalha, colocando nas costas, nos ajoelhando. E servindo uns aos outros em amor. Amém? Diga assim comigo, eu sou chamado para ser uma bênção. Amém? Diga isso para o seu irmão. Você é chamado para ser uma bênção, meu irmão. Vamos ler o próximo texto aqui. 1 Pedro, capítulo 3. Não é aquela bênção assim quando o filho apronta, né? Essa menina é uma bênção, né? 1 Pedro 3. Olha o que significa aqui ser uma bênção. Olha só, amados. Não tornando mal por mal. Isso aqui está falando de vingança, de bater na mesma moeda. Injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Tomei uma fechada no trânsito, né? O que eu faço? Dou uma acelerada agora eu fecho ele, né? É isso aí que está falando, irmãos. Tomou aquela fechada linda no trânsito, né? Levou aquele xingo abençoado, né? Eu não esqueço do meu cunhado, assim, uma vez eu andando com ele de carro, e claro que ele estava fazendo isso brincando, até porque quem conhece meu cunhado aqui, o Jonathan, sabe que ele é o oposto da... Ele ganha... Eu sou sanguíneo perto dele, pra você ter uma ideia. Só para resumir, né, pai? Uma vez eu andando de carro com ele tomou aquela fechada linda, assim, ele virou para mim e falou assim, virou para o carro da frente e falou, Deus te abençoe, né? Claro que ele fez isso ironicamente, né, amados? Mas a nossa reação natural, carnal, sempre é o quê? É revidar. Tomou aquela canelada no jogo de futebol, né? Cadê os irmãos aí Tá firme lá, Neto, no sábado de manhã? Às vezes, né, eu estou falando aqui, mas eu nunca nem fui lá, né? Então, tenho liberdade, né, Neto? Tranquilo, pastor Neto? Mas às vezes parece que o campo de futebol, irmãos, parece que tem uma força, né? Acho que é o Neto que falou isso uma vez, né? Tem uma redoma, o Espírito Santo não consegue entrar ali, né? Tem um negócio muito forte ali dentro. Mas o homem já percebeu como ele se transforma no jogo de futebol, né? Ele vira uma coisa competitiva. Às vezes ele nem tem mais pique para tudo aquilo. Mas ele vai, né? Eu lembro de eu jogando bola quando eu morava em Goiânia, que deve ter sido a última vez. E aí eu jogando bola e um amigo meu estava assim, um pouco acima do peso. Mas assim, aquela vontade de fazer um gol, aquela vontade de roubar a bola. E eu lembro dele ter parado. E ele foi no canto da quadra, ele deitou no degrau da arquibancada, quase morto. Sabe quando está faltando ar, né? Morrendo. Mas tem gente que leva um negócio muito a sério, gente. Né? A gente teve hoje aí o famoso derby, né? O Corinthians e Palmeiras, nem sei quanto que foi, não acompanhei, né? Mas, gente, é um negócio. Eu estou lá estudando a palavra na minha casa, eu escuto um palavrão vindo do apartamento de cima, né? E é interessante que no jogo de futebol, a gente viu isso ontem, né, Renato? Todo mundo vira macho, né? Todo mundo vira homem, porque é só a galera da patota ali, tá todo mundo junto. Mas, amados, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é a maneira com que a gente reage com as afrontas, com as injúrias.
Nós somos chamados para ser uma bênção, para abençoar. Jesus, quando ele levou a cusparada na cara, quando levou o prego nas mãos, como que ele respondeu? Pai, perdoa-lhes. Esse é o nosso exemplo, amados. Então diga para o seu irmão aí, não torneis mal por mal. Diga para o irmão que está do outro lado aí, não torneis injúria por injúria. Vira para o irmão de trás aí e fala, irmão, nada de pagar na mesma moeda. Amém, amados? Nós somos chamados para abençoar. Quem dera, irmão, se o sofrimento que a gente tem fosse por estar pregando a Jesus, seguindo a Jesus, morrendo por Jesus. Mas muitas vezes nós estamos perdendo a bênção por causa de uma fechada no trânsito. Nós estamos perdendo a bênção por causa de uma coisa que quebra em casa. Estamos perdendo a bênção por causa de uma arte do filho. Outra coisa, vamos para 1 Pedro 5,10. Diga assim comigo, eu sou chamado para a glória de Deus. Diz aqui o texto, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, amados? Eu quero só destacar com você aqui que você percebeu em algum desses textos aqui falando para pastores? Você viu algum desses textos aqui direcionado à liderança da igreja? Ministros de louvor, não torneis mal por mal, né? Porque essas são cartas para a igreja. E portanto isso é a minha e a sua responsabilidade. Você pode dar um tapinha nas costas do seu irmão aí, dizer, irmão, essa responsabilidade é nossa. Amém? Amém, amados? Essas palavras são para nós. Cada um de nós que estamos aqui essa noite, amados, preste atenção. Cada um de nós que estamos aqui essa noite, temos uma função no corpo. Você tem uma função no corpo, você é importante no corpo. Se a coisa não está funcionando muito bem, ou se algumas coisas não estão funcionando muito bem na igreja, é porque não estão todos desempenhando a sua função. Não estão todos desempenhando o seu papel. Por que a coisa pesa sempre para alguns? Por que sempre alguns poucos se sobrecarregam? Porque nem todos entenderam ainda a sua função no corpo. Vamos ler de novo o primeiro texto? 1 Coríntios 12, agora dentro desse entendimento que todos nós somos chamados, né? Vamos ler mais uma vez? 1 Coríntios 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Talvez alguns no nosso meio pensando assim, mas eu já errei muito, já pisei na bola com Deus, eu acho que Ele não me usa mais. Eu estou desanimado, eu parei, já foi o tempo em que eu servi a Deus. Tem alguns que vivem numa nostalgia espiritual até hoje, né? Naqueles tempos, na década de 70, quando o Espírito Santo operava. Naquele tempo o louvor era genuíno, né? Naquele tempo a adoração era verdadeira. Amados, vamos deixar disso e vamos funcionar no corpo. Vamos deixar de ficar nos questionando por que a igreja está tão fria. Por que o povo não se ama? Por que o povo não faz as coisas? A gente fica falando o povo, e a gente fica tirando a responsabilidade da gente. Isso é uma hipocrisia da nossa parte. Porque na hora de agarrar, na hora do vamos ver, o que a gente faz? Estou ocupado, né? Tenho trabalho a fazer. Aí vem as nossas justificativas. É a nossa faculdade que toma muito tempo, é o nosso trabalho que toma muito tempo. E por aí vai. Mas na hora que a gente quer ver a igreja em ação, não quer? Mas a gente quer ver a igreja em ação como se a gente do lado de fora assistindo. A igreja não está funcionando bem. Você já viu Deus chamar alguém para ficar fazendo isso? Essa não é uma função no corpo. Ninguém tem a função no corpo de ficar analisando o funcionamento do corpo de Cristo, amados. Mas Ele distribuiu o dom e o ministério de cada um aqui, conforme a vontade dEle. Você já descobriu qual é a sua? Você já descobriu qual é o seu dom? Pastor, Deus me chamou para cantar. Nós não vimos isso na Bíblia.
Deus não chama ninguém para cantar. Deus não chama ninguém para dançar. Ah, meu ministério é a dança. Meu querido, ou o seu ministério é do pastoreamento, ou o seu ministério é do ensino, ou o seu ministério é o apostólico, que é o que o pastor Osnei está fazendo lá, plantando igrejas, edificando, né? Na verdade, o apóstolo é como se fosse como que é o nome desse dedo aqui, gente? Polegar, né? Só lembrar da musiquinha, né? Os polegares. O apóstolo, até perdi o que eu estava falando aqui. Polegar, né? É como se fosse o polegar, porque ele opera em todos os outros dons. Em todos os outros ministérios, perdão. Talvez, amado, você seja um apóstolo. Esquece, apaga aquela palavra do apóstolo da televisão, não tem nada a ver com aquilo. Os caras ricos, né, andando de jatinho para cima e para baixo, não tem nada a ver com aquilo. Apóstolo é o que o apóstolo Paulo fez, né? Ou como diz o pastor Giovanni, né? Paulo, o apóstolo, né? O nome dele não era apóstolo Paulo, né? Ele era Paulo, o apóstolo. Qual que é a função do apóstolo? Ele vai, planta uma igreja, ele consolida aquelas vidas, ele treina a liderança daquela igreja, e aí o que ele faz? Parte para a próxima. Hoje nós temos lá com o pastor Osnei, né? Ele tem um trabalho consolidado em Moçambique, que é outro país. Se você tiver curiosidade lá, pega no mapa, olha o continente africano, você vai ver que Moçambique é bem longinho da Tanzânia, né? De vez em quando ele faz uma viagem bem naquela Ayrton Senna lá, né? Até Moçambique. Eu não sei quantos quilômetros, se alguém souber me dizer aí. Eu não sei se é 1.000 ou 2.000 quilômetros, agora eu não lembro de cabeça. Mas é uma distância boa aí, quase o triplo do tempo que a gente leva aqui, né? Numa estrada boa. Então ele vai lá para ver mais ou menos como Paulo fazia, né? Ia lá, a segunda visita de Paulo numa determinada igreja. Isso é o que o apóstolo faz. Mas naquela igreja que ele fundou, que ele iniciou, existem pessoas ensinando a palavra de Deus. Existem pessoas pastoreando as ovelhas do rebanho de Deus. Existem pessoas que têm um encargo profético para a igreja. Quantos estão entendendo? Amado, você tem um desses 5 ministérios. E você tem nós não vamos ter tempo de falar isso hoje, mas alguns desses dons que estão aqui na palavra de Deus, em Romanos, Coríntios e Efésios também citam, né? Alguns desses são seus. Agora, amado, o anjo Gabriel não vai vir, o anjo de luz não vai vir revelar isso para você. A palavra de Deus não diz assim, olha, Deus vai se fazer conhecido pela sua vontade para você. Alguém já leu isso na Bíblia? Não. A palavra de Deus diz assim, procurar conhecer a vontade do Senhor. Procurar entender o propósito, a vontade do Senhor. Isso está escrito. Então a responsabilidade de conhecer o meu propósito aqui na terra é de quem? A responsabilidade de conhecer o seu propósito aqui na terra é de quem? É do pastor? Ficar atirando aqui para todo lado para ver se pega, né? Diga para o seu irmão assim, amado, com todo carinho, é sua responsabilidade. Amém? Romanos 11, 29. Para aqueles que caem no engano, na culpa, na condenação e pensam que não tem mais jeito. Já pisou na bola com Deus. Diz aí, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ou em algumas versões está como aí? Irrevogáveis. Aquilo que Ele te deu, meu irmão, não importa se no meio do caminho você desanimou, você parou, puxou o freio de mão, você se frustrou no ministério, se frustrou com pessoas. Não interessa, amados. Não interessa nada disso. O que Ele te deu, é seu. Pastor, o dom é meu? É seu. O ministério é meu, pastor, todo meu? Todo seu. Nós vamos ler isso agora. Antes vamos ler Atos 13, 2. Diz aqui, e servindo eles ao Senhor, aqui falando dos discípulos e os apóstolos, o começo da igreja, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma vez eu ouvi de um pastor uma coisa que me marcou, que Deus ele pega, parece que às vezes ele pega a nata da igreja, né? E leva embora. E eu fico olhando, nós temos, né, tanta gente preciosa aqui, mas que ainda não descobriu o seu chamado em Deus. Nós temos um casal que nós falamos deles agora há pouco aqui, né? Que só voltaram para casar, literalmente, né? Passaram uma lua de melzinha aqui, básica, né?
mas estão lá cumprindo o chamado deles. E é disso que esse texto está falando. Mas você precisa ouvir isso do Espírito Santo, amado. Talvez seja o dia de você ouvir que você tem um encargo para ir às nações. Talvez você vendo uma notícia um dia na TV, por exemplo, agora a gente está vendo muitas essas notícias dos refugiados, né? Quem sabe Deus não chama algum de nós aqui para irmos lá, naquele lugar. E o Espírito Santo disse aqui para a igreja de Atos: separai-me Paulo e Barnabé. Veja, separado para ele. Agora tem um outro texto, é um pouquinho mais longo, que Atos capítulo 6. Mesma igreja de Atos, a mesma igreja, né, que estava nascendo. Aqui mostra um pouco dessa realidade, da diversidade dos dons. Olha só. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui um problema começou a acontecer, né? O cuidado com as viúvas estava sendo deixado de lado. Hoje nós ainda não temos aqui localmente, né, um trabalho com as viúvas. Nosso trabalho com as viúvas hoje é lá, né, na África. Mas nós temos um trabalho aqui com necessitados, né, com viciados. É a mesma coisa. Então isso estava começando a ficar em falta. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O que eles estão querendo dizer? Não é interessante, amados, que nós deixemos de nos preocupar com o encargo da palavra e da oração para ficar lá correndo atrás de mantimento, por exemplo, né? Vocês estão entendendo? Ou seja, pessoas precisam se levantar para isso. Se um pastor precisa parar de se preocupar com a palavra e com a oração para começar a correr atrás de arroz e feijão, e isso acontece aqui, é porque a igreja não está funcionando de acordo. Olha só, como ele termina aqui. Escolhei, pois, irmãos. Você põe de novo aí a continuação, Lucas? Atos 6, versículo de Atos 6, 1 a 4. Vamos ler do começo aí. Isso. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha só, os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, para fazer o serviço do diaconato, né? De servir as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha os crentes de hoje, né? Estou nem aí com a minha reputação, né? Estou nem aí com o que falam de mim. Pois é, gente, para trabalhar para Deus precisa ter boa reputação, viu? Precisa ter bom testemunho. O camarada que sobe aqui para tocar a guitarrinha e pega todas as menininhas da igreja, isso não é boa reputação. A menina que dança aqui, mas não pode ver um menino novo na igreja, isso não é boa reputação. Essas são as pessoas para o ministério. Pessoas de bom testemunho, de boa reputação. Cheios do Espírito Santo. Isso é importante, né? Cheios do Espírito Santo. Ah, eu sou crente. Não, não é o bastante. Tem que ser cheio. E de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, ficou evidente aqui, irmãos, que não é um trabalho menos importante do que o trabalho dos pastores, de se preocupar com a palavra e com a oração. Não é porque, nós não temos tempo para mexer com isso aí. Não. Veja as pessoas que eles elegeram aqui. Um deles era Estevão, que a gente conhece, né? Veja a vida de Estevão. Era uma das pessoas que foi eleita. Amém? E para nós terminarmos, como eu falei agora há pouco aqui, o ministério que você tem, o dom que você tem, é seu. Está lá em Atos 21, 19. Olha que interessante. Aqui tem uma despedida acontecendo. E havendo o saudado, ou melhor, um encontro, né? E havendo o saudado, contou-lhes por miúdo, ou por detalhes, né? O que por seu ministério, diga comigo, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. Veja aqui, o apóstolo estava contando o que Deus fez por meio do seu ministério. Eu queria fechar essa palavra aqui. Amado, olhe bem para mim.
Eu vou fazer uma pergunta bem direta para você hoje. Os irmãos sabem que o Senhor tem nos chamado aqui a sermos crentes diferenciados, amém? Esse negócio de crente meia colher não é para nós. Mas preste atenção. O que você tem a dizer sobre o seu ministério? Vamos imaginar aqui, se coloque nesse contexto aqui, você com os outros discípulos, com os outros irmãos da igreja. O que você pode falar a respeito do seu ministério? O que Deus tem feito através do seu dom? O que Deus tem feito através da sua vida? Vale lembrar mais uma vez, não existe chamado para cantar e dançar. E é muito fácil, né? A música, ela tem esse status, né? Então, quando uma pessoa toca, as pessoas olham e qual cantor aqui da igreja nunca ouviu, né? Nossa, irmão, você canta tão bonito, né? Já ouviu, Tiago, isso aí? Algumas vezes, né? Ainda mais quando o Tiago canta, né? Meio difícil de falar isso pra ele, né? Chegar e falar assim, irmão, você canta... Eu me emocionei quando você cantou, né? Mas não é disso que a Bíblia está falando. Nossa, irmão, quando você tocou aquele teclado, veio até um arrepio, assim, ó. Me senti tão bem. Ou então os irmãos mais agressivos, né, irmão? Quando você sentou naquela bateria, cadê o Cleiton? Os irmãos mais da pauleira, né? Os metaleiros aí. Rapaz, quando você é profeta, né? Mas, amado, você concorda comigo que é um pouco mais do que isso? O que nós estamos falando exatamente aqui? Se você é um profeta no ministério, se você é um profeta na igreja de Deus, quando você faz qualquer coisa, desde limpar uma cadeira, até pregar, até tocar, até cuidar das crianças na salinha lá. Se você é profeta, você tem que profetizar. Deixar Deus te usar. Chegar numa criança, por exemplo, os professores de crianças, né? E Deus te dá um discernimento a respeito do que aquela criança está passando. Talvez alguma criança que está lá naquela salinha lá, passando por abusos. Mas aí é onde a igreja funciona. É ou não é, irmãos? Nós estamos falando de realidades aqui. Mas não é mais cômodo e mais fácil a gente ficar sentado e deixar a igreja acontecer? Não é responsabilidade nossa, né? Amado, você tem um dom, você tem um ministério e ele é seu. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você tem um dom, você tem um ministério e ele é seu. Tem pessoas aqui, amados, que talvez tenha o dom de socorros, o dom de presidir. Talvez Deus vai te usar para sustentar financeiramente uma obra. Às vezes Deus não permitiu isso ainda, por causa dos seus problemas com caráter na área de finanças. Vocês estão entendendo? Nós temos que começar a enxergar, amados. E aqui que eu quero fechar essa palavra. Qual é o empecilho para você exercer o seu chamado, o seu ministério, o seu dom? Talvez você sabe, você já tenha tido experiência de tudo que você põe a mão, você vê prosperando. Mas não tem conseguido ser fiel, se manter fiel ao Senhor. Talvez você sabe que você tem um chamado forte para ser um intercessor, ministério de socorros, socorrer irmãos, talvez durante a madrugada, livrar irmãos de acidentes através da sua intercessão. Mas o sono tem sido um empecilho. Mas as obrigações do dia a dia têm sido um empecilho. Quantos vocês estão entendendo? Eu não sei o que o Senhor tem falado com você agora, mas esse é um culto de missões. Talvez você saiba que um dia você vai daqui para um outro lugar. E não importa, amado, se é Poá, se é Itaquaquistão, né? Brincadeiras, irmãos de Itaquá, que a gente sempre brinca, né? Não importa. Não importa se é aqui perto, não importa se é do outro lado do oceano. Mas o importante é que o seu dom funcione. Como o pastor Charles falou, um dia nós vamos ser cobrados por isso, né? De uma certa forma. Isso vai ser passado diante de nós. Amém, amados?